esse é o resultado que eu chego no dia a dia fazendo um cabelo crespo. Se você quer aprender, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o meu processo. Então aqui, ó, no passo 1, então aqui a primeira coisa que eu fiz foi lavar bem esse cabelo. Primeira coisa, a gente identifica qual que é o tipo do cabelo aqui. Esse cabelo, você vê que ele cacheia, mas a textura dele é de um cabelo crespo, né? Muita gente chama como cabelo afro. Eu chamo de cabelo crespo. Então vamos lá, para secar aqui é do modo tradicional. Não tem muita... E aqui a intenção é ter a raiz que precisa ficar muito seca e o fio ele precisa ficar esticado, ele não pode ser alisado. Então eu não vou pegar esse cabelo e, por exemplo, escovar puxando aqui, eu vou só esticar ele e manter a temperatura na raiz aqui para poder ficar seca. Então eu uso primeiro a escova raquete. Essa escova aqui ela vai ajudar a poder desembaraçar esse cabelo primeiramente. Pode reparar que eu estou jogando o cabelo em todas as direções, ó, de frente para trás, de lá para cá, e vou jogar daqui para lá também. E sempre abrindo as mechas, separando mecha aqui, ó, para poder o ar chegar na raiz. Porque se a raiz ficar seca, vai dar um encolhimento. Então vai ter fio que vai estar encolhido, fio que vai estar esticado. Na hora que eu for fazer o polimento desse fio, né, tirar a medida, vai ficar irregular. Então nesse momento aqui eu vou abrir o cabelo e vou jogando ar na raiz também, não só superficial. Agora que eu joguei o ar em todas as direções, eu tenho certeza, 100% de certeza que a raiz está seca, né? Para garantir isso eu vou passando a mão aqui, ó. Certo? Sentir que o cabelo está seco, eu vou usar o pente garfo. Esse aqui eu gosto porque ele tem um comprimento, ele não fica limitado, ele tem um comprimento bom. Quanto maior o pente garfo, melhor. Então eu só vou direcionando ele para cima, para desembaraçar, que aqui eu só sequei. Ó, vou puxando aqui todo o cabelo todo para fora. Todas as direções.
como em todo corte, uma coisa que a gente precisa fazer para garantir que esse corte vai sair com um resultado legal e bem conectado é organizar. Então, como começa a sua organização? Aqui o cabelo tem essa curvatura natural e no final tem uma pontinha, que é a recessão baixa. Dessa pontinha seguindo até em cima, aqui no perfil dele, o pezinho, né, tem outra ponta onde o cabelo desce para baixo e o outro vai para lá. Aqui é a recessão alta. Então eu pego a partir desse ponto aqui, eu entro mais ou menos um dedo no cabelo dele. Faço uma divisão aqui, ó. Ó a divisão como ela ficou limpa. E vou definir. Esse cabelo da divisão para dentro é o topo. Então eu vou dividir com presilhas. Eu não vou cortar esse cabelo agora. Eu vou usar só essa lateral aqui para fazer o degradê. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para iniciar esse corte aqui, ó, eu vou iniciar com o pente 3, retirando esse volume da lateral inteira, para poder as outras máquinas ficar melhor marcado, né? Na hora que eu fazer a marcação com os outros pentes, eu ter menos volume, isso deixa mais assertivo a marcação. Vamos lá, o pente 3, eu vou usar o pente 3 até a altura aqui da recessão média. Lembra? Recessão baixa, a pontinha da curva do cabelo. Recessão alta é a outra ponta de cima. Recessão média seria entre as duas. Fazendo um movimento em C. Vou entrar com a máquina, cavar e puxar para fora. Entendeu? Ó, entrei com a máquina, cavei e puxei para fora. O movimento é esse, a superfície, entrei e puxo para fora. Fechou? O movimento em C ele serve para fazer marcação. Vai tentando guardar esses movimentos porque faz diferença. Movimento em C, marcação. Movimento reto, ele limpa. E aqui como que eu fiz? Da recessão média, eu levo em linha reta, aqui na cabeça. 2 dedos atrás da orelha, eu começo a curvatura para baixo em direção ao occipital, que é esse volume que tem atrás da cabeça. Se chama osso occipital, é o osso do crânio que dá esse galo atrás da cabeça natural. Agora a sequência é o pente 1,5. E repito a mesma coisa. Movimento em C. Fazendo uma marcação abaixo. A marcação agora vai ser na recessão baixa. No pontinho aqui no final da curvatura do cabelo. E ela precisa ser perpendicular à primeira que eu fiz. Perpendicular quer dizer seguir na mesma linha. Quanto mais alinhada a sua marcação ficar, mais fácil vai ficar para você organizar esse fade. Ó, e se você reparar, cada vez que eu vou fazendo a marcação, eu vou penteando o cabelo para baixo para conferir que tá ficando marcadinho, ficando certinho. Porque se eu cortar aqui e tiver algum cabelo penteado para cima, pode ser que depois surja alguma ponta aqui ou alguma ondulação e isso dá diferença. Então
Quanto mais marcado ficar, mais reto a linha, seu degradê fica mais bonito. Vai ter menos correção para você fazer no fim. Lembra? Marcação 3, 1,5. Agora uma marcação abaixo com a 0. A gente tem vários modos de fazer isso, né? Geralmente você pode marcar ou reto com a máquina. Eu prefiro que você marque fazendo o movimento em C como você fez nas outras. Porque se ficar marca vai dificultar. Então nesse caso aqui é melhor evitar. E seguindo a mesma linha de raciocínio. Um dedo abaixo da marcação superior e com a linha levando perpendicular à outra de cima, ou seja, alinhada com o mesmo movimento. Então tá aí, né? Tá vendo as 3 marcações? 0, 1,5 e máquina 3. Então eu tenho a parte escura, cinza e a parte clara, a estrutura do fade. Agora, em teoria, o que a gente vai fazer é limpar isso aqui, tirando essas marcações. A gente vai fazer a conexão. Então aqui, em teoria, temos escadas, né? Vai subindo. E vou transformar isso numa rampa, deixar liso. Vamos lá. Máquina de acabamento, limpando a parte clara. A máquina de acabamento, como ela tem uma altura abaixo da 0, você não vai precisar ficar fazendo força. E ela precisa ser passada para criar mais um tom mais claro que a 0. E o cabelo ficar mais curto para receber a shaver. Agora a próxima é a máquina shaver. Como que eu vou passar ela? Aqui tem a marcação da 0. Eu vou descer um pouquinho aqui abaixo dela, para não ferir essa marcação e não criar outra marca. Um pouquinho abaixo dela aqui eu vou passar a máquina shaver de cima para baixo, tirando o volume. E depois de baixo para cima, limpando, mas bem pouquinho, sem usar muita força. Só o peso da máquina. Ó, passei. De baixo para cima. Eu só vou deixar a base mais clara, mais liso, né? Próximo passo, 0 alta. Com a alavanca aqui, ó, aberta. A lâmina sobe, ó. Se você olhar aqui, ó. Ó, a alavanca fecha. A alavanca abre, sobe aqui. Beleza? Vamos lá. Fazendo outra marcação dentro do espaço cinza sem subir até o final, só até metade. E para criar a marcação, eu estou usando o movimento em C. Como eu falei, o movimento em C ele serve para marcar. Então, criei outra marcação dentro da parte cinza. Agora eu vou limpando da marcação que eu fiz com a 0 alta para baixo, movimento reto e fechando a alavanca. Agora 0 intermediária.
levando só até metade do movimento, sem ferir a linha que eu fiz em cima. Fecho mais um pouquinho a alavanca. Ó, como a lâmina fica quase fechada. Mas fica um pouquinho ainda de lâmina para fora. Movimento bem curtinho. Em cima da linha dá 0. Nesse momento a gente vai só construindo. Tem que seguir o processo. Se eu for ficar parando para ficar polindo o degradê, eu vou perder tempo. A gente faz o processo. Primeiro constrói o degradê, depois a gente faz o polimento. Ó, máquina meio com a alavanca aberta, máquina meio alta, movimento reto até a linha, dá 1,5. Sem passar dela, sem ferir essa linha. Máquina agora meio intermediária, até metade da linha. Máquina meia, alavanca 100% fechada só em cima da linha de baixo, para criar conexão. Aqui basicamente a gente já terminou a parte clara e a parte cinza. Agora vamos conectar com a parte escura do cabelo. Vou usar o pente 2 alto até próximo da linha que eu fiz com a atriz aqui, ó, em movimento reto. Dois baixa com a alavanca fechada. Vou usar a 1,5, foi a máquina que eu usei para fazer a marcação. Então eu vou limpar da 1,5 para cima, sem subir mais que eu subi com a 2. 1,5 alavanca aberta. Movimento reto. 1,5 intermediária, movimento acima da linha. Vou usar 1,5 fechada só para em cima da linha, sem passar dela. Só para misturar os tons. Agora o que eu vou fazer aqui é o controle da saturação. Vou desenhar esse perfil dele aqui, do cantinho do cabelo aqui, a recessão baixa. Vou deixar o perfil bem desenhadinho para controlar essa saturação. Tá vendo que eu tô vindo com a máquina reta aqui? Eu vou vir com ela reta e na curva aqui eu vou descer em movimento angular, para poder deixar esse perfil bem marcadinho, que é uma característica que eu gosto muito.
Agora com o controle da saturação feito, eu vou fazer essa conexão do fade com essa aresta. Tá sobrando aqui, né? Se você olhar de frente, tem um volume aqui, ó, para fora, ó. Aqui tá reto e aqui ele vem para fora. Então o que eu vou fazer basicamente é alinhar isso aqui, ó, e tirar o que tá sobrando. Então aqui a técnica é simples, eu vou usar um pente largo, né? E vou segurar essa mecha aqui, ó, na linha que eu quero deixar, né? Que seria esse plano aqui, ó, na linha do rosto dele. Então vou pegar o pente, travar de cima para baixo e dar uma puxada para fora, e com a máquina eu vou fazer a técnica Clipper Over Comb, que é você basicamente pente e máquina. Para baixo, puxei para fora, para baixo, alinhei, puxei para fora. Venho alinhando essa aresta inteira. Para baixo, alinho para fora. Vamos ver se alinhou. Ó, aquele volume que tinha, perdeu, tá vendo? Tinha um volume aqui, agora tá reto. O próximo passo depois do fade e da conexão feita é fazer o polimento desse fade. Como que eu faço isso? Eu vou usar a tesoura com a técnica Point Cut, que seria só a ponta da tesoura onde eu vejo mais densidade de cabelo, né? Onde tem folículo mais escuro que o outro, só equilibrando isso. Como que eu faço isso? Eu posso fazer olhando no espelho e posso fazer olhando direto também, porém ele precisa estar nivelado com a minha visão. Então em pé eu posso inclinar a cabeça dele de lado, ou eu posso deixar ele reto e abaixar meu corpo. Então eu vou dando tesourada aqui, ó, só onde eu enxergo densidade. Só polindo o fade. Eu vou usando a ponta da tesoura e vou limpando aqui, ó, porque pode acontecer de eu dar uma tesourada e o cabelo não soltar. Então eu venho limpando, porque para não dar duas tesouradas no mesmo lugar e fazer buraco. Você usando essa técnica de point cut, o seu fade ele vai ficar muito mais limpo. A parte do cinza ela vai ficar muito mais conectada com a escura e com a clara, porque a intenção é você trabalhar em cima desse cinza mesmo, dessas conexões. A partir do momento que você aprende a dominar esse cinza, seu fade fica mais bonito. Porque aqui a parte clara basicamente é raspar e a parte escura é deixar cabelo. Então, onde você tem que trabalhar é essa parte cinza. E o polimento, usando o point cut, é uma técnica. Ela é um pouco demorada? É um pouquinho mais demorada, mas nem tanto assim. Porque se você ficar treinando em todos os seus clientes, vai chegar um momento que você vai fazer isso aqui com mais facilidade. E a diferença que você vai ter no final vai ser muito melhor. Então lembra que eu falei que a gente primeiro fazia o fade, depois saturação, conexão da aresta e por final o polimento? Por que eu não pulo esses passos, né? Tudo tem uma etapa para ser feito. Se a gente ficar
Enquanto tá construindo o fade, ficar parando para polir vai perder o tempo e não chega no resultado. Por exemplo, você nunca vai ver um pedreiro construindo uma parede, rebocando e pintando, né? Primeiro ele constrói a parede inteira, todas as paredes que precisa construir. Depois que ele constrói, ele vai vir fazer o reboco, depois vai passar o gesso, depois vai fazer a pintura. Ele não fica construindo metade de uma parede, reboca, pinta, depois constrói outra metade, depois reboca. Não, ele constrói a primeira parede até o fim para rebocar e depois pintar. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai construir primeiro a base do fade, conectar e depois você faz o polimento para deixar ele bonito. E esse olhar você precisa treinar ele para encontrar esses pontos que você precisa da tesourada. Uma coisa que você pode fazer, que facilita muito se você não tiver esse feeling, é virar o cliente pro espelho, essa lateral que você está trabalhando, e ir olhando no espelho. O espelho ele facilita muito, ele revela por conta de ângulo, né? O ângulo perspectiva é no mesmo nível. Aqui eu estou em pé, minha visão está de cima para baixo. Por isso que eu estou virando a cabeça dele de lado, para poder a perspectiva ficar mais próxima da minha visão. E aí você tira um tempo para fazer isso aqui, ó. Você consegue fazer um vídeo da hora, uma foto, para divulgar melhor seu trabalho. Oh. Nossa. Não tá ficando da hora esse fade. Tá ficando bem polidinho. Dá a impressão até que é meio fosco, né? Quanto mais você polir, melhor vai ser esse resultado. Se você for pegar um corte aí para fazer foto, dedica um tempo aí que sua foto vai ficar bonita pra caramba o fade. Da hora. Aqui, ó, vou mostrar com o pente fica mais fácil. Aqui eu tô sentindo ainda um peso. Eu vou ir lá dar uma polida para ver a diferença que vai dar. Olha a diferença. Lembra que tinha um pezinho aqui, ó? Nessa área aqui, ó, que eu tô mostrando. Sumiu. Quanto mais você treinar essa técnica, mais você vai encontrar esses pontos, que parece que não existe, mas existe. E é isso, agora eu vou fazer o outro lado, o mesmo processo. E aí eu já mostro pra você como vou fazer essa conexão dessa lateral com o topo. E como que a gente mede para esse topo ficar bem organizado. Bom, agora aqui, ó, se você reparar, os dois lados estão alinhados, fiz o fade dos dois, já conectei os dois lados. Agora o próximo passo é a gente limpar esse perfil aqui na frente.
Como que eu vou fazer isso? Eu vou limitar aqui, ó. Travar aqui o topete dele, para não correr o risco de cortar o fio do topete. Alinho aqui esse cabelo todo para baixo. É onde eu vou fazer o corte. Ó, se você reparar aqui, ó, ele tem um redemoinho, o cabelo ele cresce para cima e os outros crescem para baixo aqui, ó. Então eu vou limpar aqui nivelando com esse redemoinho para não entrar aqui, senão vai ficar um buraco. Como que eu faço esse alinhamento? Aqui do nariz dele, eu venho e faço uma linha central com a máquina reta. Aqui, ó, eu já vou ter uma linha horizontalmente de referência aqui, bem alinhadinha. Então essa marcação vai ser a referência para os dois lados. Aqui eu já aproveito para fazer o perfil, aproveitando que o cabelo dele tá preso, né? Nesse momento eu alinhei a câmera de frente aqui, porque essa hora aqui de fazer a conexão da lateral com o topo e a medida que eu vou usar é a cereja do bolo, a técnica que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, como o cabelo estava preso, para não ficar amassado, eu vou dar uma leve molhadinha, uma umedecida. Onde estava a divisão. E puxar novamente com o pente garfo. Para misturar esse cabelo e tirar a marcação do grampo. Aqui, ó, no momento da conexão e de polir aqui, ó, eu puxo para fora, ó. Novamente, igual eu fiz no começo. Lembra que aqui estava bem uniforme retinho? Agora se você olhar de frente, ó, tem umas sobras. É aqui que eu vou fazer a conexão. Vou vir com a máquina rente aqui, ó, a essa parede, e vou tirar o que estiver passando. Vou fazendo isso em torno de toda a cabeça, tá? Aqui, ó, eu fiz esse lado já. E agora esse lado aqui. E venho fazendo rodando, tá? Do jeito que eu fiz aqui, eu vou rodeando aqui atrás, até chegar do outro lado e fazer igual. Não faço um topete, porque o topete aqui é igual todo outro cabelo. Se eu pegar, por exemplo, um cabelo que ele é liso e eu tirar aqui na frente, vai ficar sem topete, vai ficar aqueles cabelinhos espetados pra frente. Aqui é a mesma coisa, então eu preservo o topete. Ou seja, nessa parte da frente eu não faço esse polimento de baixo para cima, só nas laterais.
Agora, vamos para a parte do topo, né? Como que eu faço esse topo aqui e a distribuição? Aqui, ó, se a gente medir, o cabelo dele tá mais ou menos com 4 dedos de altura. Marcando aqui do dedo do pezinho aqui do perfil até a altura do fio, ó. 4 dedos. Aqui eu vou tirar a média de 1,5 dedo mais ou menos. Ó, então eu vou marcar 2 dedos e puxar um pouquinho para cima. E vou entrar com a máquina na linha desse dedo, ó. Vou deixar ele horizontal. Ele vai ser meu guia. Vamos lá. Eu trouxe essa guia da frente até atrás, acompanhando o movimento da cabeça, para ficar aquele penteado mais arredondado. Ó, tá vendo? Fica bem nítido. Agora eu vou seguir fazendo as outras mechas, usando essa guia, essa mecha central como guia. Aqui é onde eu sei que tá tudo por igual. Um lado cortado. Tá vendo quando fica cada vez mais nítido? Que sobra é o que tem que nivelar. Agora com a lateral alinhada, o topo alinhado, eu vou conectar lateral, topo, quebrar esses cantos e deixar arredondado. E aqui você precisa usar o feeling nesse momento, para não deixar a máquina afundar. Porque a zero aqui, se ela pegar e afundar, ela vai fazer buraco. Então você precisa ter o feeling de entrar com ela reta e levar ela na superfície por igual. Bom, entrei com ela reta. Eu não fico batendo com a máquina, porque senão eu vou criando várias marcações. Eu entro com ela e levo a marcação até o fim, até sair do cabelo. Você vai olhando ali, ó. No caso aqui eu tô cortando o cabelo dele, eu tô de frente pro espelho. Eu vou usando o espelho ali como referência, porque eu tô enxergando de trás pra frente. Minha perspectiva de trás pra frente é uma, de frente para trás é outra, óbvio. Por isso que nesse momento é bom ficar alinhado de frente com o espelho, para você conseguir ter perspectiva diferente. Porque de repente o que pode acontecer é eu olhando aqui de trás para frente achar que o cabelo está nivelado. E aí eu libero o cliente, quando vai ver, ele está com a cabeça torta. Aí não vai pegar bem, né? Ó, uma outra coisa importante de fazer é isso aqui que eu fiz agora, ó, também se movimentar em volta dele, para você olhar contra a forma, né? Vou rodando aqui, ó, e vou encontrando algumas imperfeições. Como eu quero fazer o formato redondo, eu tenho que observar de todas as direções.
Olhando daí tá bem alinhado, né? Mas agora é onde tá o segredo, porque muito barbeiro erra nesse ponto. Quando olha o cabelo assim, ele fala, caramba, tá alinhado, e libera o cliente. O que acontece é que por baixo a máquina empurrou alguns fios, isso é natural, e por baixo tem fio que ainda está meio curvado. Então eu repito o processo, eu puxo com garfo. E o que tiver irregular, eu faço esse alinhamento. Eu repito o processo de polir, de cortar, né? Só que no caso agora vai ser só um polimento, porque o formato já existe, o tamanho também. Agora é polir, tirar os fiozinhos que estão irregulares. Ó, tá vendo agora que eu puxei? Ó a regularidade como ficou. Ficou bem desigual. E se a gente olhar mais de perto, ó, tem bastante fiozinho lá, ó. Ficou tipo uma nuvenzinha por cima, tá vendo? Porque eu vejo gente errando nesse ponto, que é o seguinte. Esses fios, eu vejo o cara fazendo assim, ó, batendo. Não faça isso, mano. Não fica batendo, afundando isso aqui, porque senão o cliente chegar em casa, na hora que ele for fazer esse penteado, vai ficar torto. Então o que você tem que fazer? Esticar e alinhar o que tiver irregular. Quando que eu sei que é a hora de eu parar de polir? Eu vou parar de polir a hora que eu passar o garfo e não sair mais nenhum fiozinho. Enquanto eu estiver puxando com o garfo e estiver saindo o cabelo, é porque precisa cortar, precisa alinhar. Tá ficando bem alinhadinho. Cabelo crespo, ele é um cabelo fácil de cortar, só que você tem que se atentar a esses detalhes. Não deixar a ponta sobrando. Na verdade, nenhum cabelo é bom você fazer isso. Sempre é bom ter uma forma de conferência, né? Olha como ficou bem definido. Agora eu puxo com o garfo de novo. A gente vai ver que agora sai quase nada de fio. Nesse momento dá até para fazer com a tesoura. Somente de forma superficial. Agora aqui com esse cabelo já nivelado, polido, eu vou fazer a finalização e mostrar para você aqui como ficou esse corte, fechou? E esse aí é o resultado, é o tipo de finalização que eu costumo usar nesse tipo de corte.